Meus amigos, olha isso aqui. Veja bem isso daqui. Olha essa intenção de voto em Lula no segundo turno. Como é que pode um velho, bêbado, semi-analfabeto ser nosso presidente da república até hoje? Faz o quê? 20 anos que o PT praticamente já governa o Brasil? Olha a situação que a gente tá, e ele é nosso presidente de novo. E do jeito que tá as coisas, ele vai ganhar de novo em 2026. Eu sei, você vai me falar que roubaram, que essas intenções de voto aqui são fraudulentas, que os institutos de pesquisa ajudam Lula e etc. Ok, tem certa base nisso. Mas, cara, tem alguma coisa na estratégia do PT, tem alguma coisa na estratégia do Lula, alguma sacada que ele teve que garante que ele é presidente até hoje, que talvez faça ele ganhar em 2026. Eu tô refletindo sobre isso há alguns dias e eu cheguei à conclusão. Algo que geralmente os outros canais não falam, algo que geralmente a direita não bate em cima dessa tecla. Mas antes disso, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e me acompanhe nesse raciocínio aqui, porque eu tive um insight, uma sacada de uma das coisas que o Lula mais faz em todos esses anos, que garante sua eleição e quase toda a campanha que esse velho participa. E agora que você já deixou o seu like nesse vídeo, já vou dar um spoiler: imposto. Lula teve uma sacada, Lula só não, Lula, Dirceu e muitos outros do PT tiveram uma sacada genial de como usar os impostos do Brasil para se manter no poder tantos anos. Vocês se lembram quando o governo Lula passou aquele imposto nas compras internacionais, que foi imposto nas blusinhas da Shein, foi imposto na Shein, Shopee, AliExpress, entre outras empresas que o brasileiro conseguia comprar barato do exterior, já que tudo aqui é muito caro, nosso poder de compra no Brasil é uma merda. Então a gente conseguia comprar produtos, principalmente as mulheres, produtos, roupas baratas nesses aplicativos de compra internacionais. Acontece que o governo PT, vendo essas compras e vendo o potencial de arrecadação que isso poderia acarretar ao governo, eles fizeram o quê? Taxaram a tal das blusinhas da Shein. E quando isso ocorreu, é aí que tá. Quando isso ocorreu, foi um barulho muito grande. As blogueiras, principalmente, ficaram putas da vida. O público feminino é um público que vota muito no PT. Muito mesmo. Mãe solteira, nossa vida, é PT na veia. E ficaram muito putas com essa taxação dessas comprinhas, essas blusinhas da Shein. E do porquê disso. Aí que eu tive esse insight, galera. No Brasil, é diferente dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você vai fazer a compra no mercado, o preço do produto na prateleira, ele é o preço real do produto. Quando você chega no caixa eletrônico, você vai fazer o pagamento, é que aparece lá o valor do imposto. Então você já vai para o caixa sabendo que vai ter alguma alteração no valor da sua compra, pois tem um imposto embutido. E nisso o americano consegue ver claramente a quantidade de imposto que ele está pagando a mais no produto, coisa que não acontece no Brasil. Aqui no Brasil, quem paga mais imposto na prática é o mais pobre, porque ele consome praticamente 100% da sua renda. O pobre gasta praticamente tudo no consumo. Ele recebe, o cara que recebe 2 salários mínimos, tem que sustentar uma casa, pagar um aluguel, tudo que ele recebe ele praticamente consome instantaneamente. Então, quem mais paga imposto na prática, que não sobra dinheiro para investir, não sobra dinheiro para nada, é o pobre, é o mais pobre. E o problema é que esse mais pobre, ele não percebe essa quantidade absurda de imposto que ele paga. Como o imposto no Brasil já vem na prateleira, já vem embutido no preço do produto, o mais pobre não percebe a quantidade de imposto absurdo que ele paga. E aí que tá a sacada. Se a gente tivesse um projeto de lei que... eu não gosto de obrigar estabelecimento a fazer nada, mas que obrigasse todos os estabelecimentos do Brasil, todos os sites de compra do Brasil, de colocar o imposto no final da compra, cara, mudaria muito a visão do brasileiro, o povo ficaria puto da vida porque conseguiria ver com clareza a quantidade absurda de imposto que a gente paga. Hoje no Brasil, você vai no mercado, você vê o preço das coisas, você fica puto com o mercado. Com o mercado, você não vê a quantidade de imposto embutido que tem naquele produto. Poucas são as pessoas que olham na nota e vê o imposto. Isso se hoje ainda tiver. Olha para vocês verem, até eu que estou falando isso, faz muito tempo que eu não olho uma nota para ver a quantidade de imposto que tem naquele produto.
porque realmente é algo que a gente não faz no dia a dia. Mas se eu chegasse no caixa e visse lá qualquer produto a R$10 e chegasse no caixa e tivesse que pagar R$15 nesse produto, eu ia ficar muito puto. Todo dia, diariamente, eu ia me lembrar que eu tô sendo roubado por esse governo maldito. E é tudo isso que o PT tem em mente. Qual que é a estratégia? A estratégia é taxar a classe média. Simples. Então eles metem a mão no bolso de quem trabalha, de quem produz, para ficar bancando uma classe que não trabalha e produz. A gente pode dar exemplos. 18 milhões de pessoas no Brasil estão no Bolsa Família. 18 milhões. Cara, você vai me falar que esses 18 milhões não trabalham? Tipo, esse povo não trabalha, não recebe. Não, tudo bem, eu entendo que mãe solteira, mesmo pelariano ainda recebe o Bolsa Família. Mas a quantidade de gente nesse tipo de programa social que deve trabalhar por fora, fazer bico de pedreiro, que deve receber o salário em dinheiro na mão, às vezes tira até mais de R$3.000 por mês e ainda recebe auxílio do governo. Você deve conhecer pessoas assim. Eu conheço, aqui no estado de São Paulo, eu conheço pessoas assim. Pessoas que recebem desconto em conta de força, que recebem gás do governo, sendo que são casados e têm uma boa renda. Mas só que não são casados no papel, moram juntos, mas no papel não moram juntos, e no final das contas, recebem auxílio do governo. Mas essa é a sacada do Lula. Essa é a sacada deles. Entende? Por isso que quando taxaram as comprinhas, as blusinhas da Shein, o barulho foi muito grande. Porque quando você entrava no site da Shein AliExpress para comprar, o preço era X. Quando você fechava a compra e que aparecia o valor do imposto, e muitas vezes o valor do imposto dobrava o preço do produto, o povo ficou muito puto. Entende? É aí nessa questão, é nisso que a gente deveria fazer nos estabelecimentos brasileiros, um projeto de lei que obrigasse a isso, para a gente estar ciente do imposto que a gente está pagando. E o governo Lula parasse de fazer essa transferência de renda da classe média para cima para o mais pobre na cara dura. Muitas vezes o mais pobre que poderia prosperar, poderia trabalhar, poderia se desenvolver e não o faz, que prefere ficar vivendo de auxílio. E essa estratégia só dá certo porque o mais pobre não percebe a quantidade de imposto que ele paga, como eu estou dizendo. Vamos ser sinceros aqui. A gente sabe que o mais pobre, o povo do Nordeste, o povo favelado das comunidades, esse povo não paga IPTU, galera. Eles pagam IPVA. Eles não pagam IPVA nem de capacete, eles andam com moto. Vai pagar IPVA de moto? Eles pagam IPVA de carro? Eles não pagam. No Nordeste, pode esquecer. Eles pagam imposto de renda? Eles pagam imposto de renda? Não, porra, eles não pagam. Por isso, eles, vamos dizer, eles pagam uma DARF. Você consegue ver eles pagando uma DARF? Obviamente não. Eles não têm essa convivência horrível com o imposto que a classe média para cima tem. É aí que tá. É por isso que o próprio Lula já disse em discurso dele mesmo que é só o trabalhador começar a ganhar acima de 2 salários mínimos e ele não vota mais no PT. Por que disso? Porque ele tá vendo o absurdo de imposto que ele tá pagando. Ele fica puto com isso. E o problema não é só pagar o imposto, o problema é pagar o imposto e não ver o retorno dele. Você tá vendo que estão te roubando na cara dura, você tá vendo que não tem saúde, não tem educação, não tem transporte, não tem segurança, não tem porra nenhuma. E é por isso que a classe média não vota no Lula. Mas dos eleitores dele, então vamos colocar aqui de 25% a 30%, tô chutando, ok, mas de 25% a 30% dos eleitores cativos do Lula, que sempre vão votar nele, são fiéis, praticamente todos recebem auxílio. Ou recebem o auxílio, ou tem algum parente, amigo que recebe auxílio. Esse povo que recebe ainda faz propaganda. Eles não só votam, o Lula é bom, é o pai dos pobres, e a porra toda. Esse é o problema. Aí você pega o restante do voto ideológico, então de uma classe média alta, tem uma elite que vota no Lula pelas pautas sociais, é pauta trans, LGBT, é pauta das mulheres e por aí vai. Juntando esse povo, já deu pronto. Deu essa intenção de voto dele aqui. O cara tá no segundo turno. E periga ser eleito de novo agora em 2026. Que maravilha. E aí que tá. Essa é a sacada, galera, que o PT
teve há muitos anos. É assim que eles exploram a classe média, os mais ricos, e vão tocando. Eles sabem que a quantidade de imposto, teve imposto novo esses dias, de novo, é imposto em carro, é imposto em compras internacionais de tecnologia, isso pega muito mal pro governo, pega mal demais. Mas o pobre não vê isso. É quem vê isso já não vota no PT, eles estão um pouco se fudendo. Então, simplesmente, se eles mantêm a base que eles têm, derem mais auxílio para continuar mantendo essa base fiel e até ampliar ela um pouco, e no final das contas, fazer muita propaganda na televisão para pegar um voto ou outro a mais, converter um voto ou outro a mais do bolsonarismo para eles, pô, ganhou. Ganhou de novo. Sem ajuda de STF, sem ajuda de TSE, que eu e você a gente acha que eles têm. Mas enfim, sem nem precisar disso, ganhou. Enfim, galera, eu realmente acho que a gente precisa de forma urgente de demonstrar à população o absurdo de imposto que eles pagam, que a gente paga, como nos outros países, entende? Se você imagina, o cara chega nos Estados Unidos, vai fazer uma compra, ele pega alguns produtos lá e tal, ele chega no caixa, o preço da compra quase dobra. Rapaz, ele fica muito puto e a gente ficaria também. Enfim, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nesse vídeo, explicar a importância dos impostos. Cara, se o povo brasileiro soubesse a putaria que eles fazem com a gente diariamente com esse quesito imposto, a coisa seria bem diferente. Agradeço você por ter assistido até aqui, peço para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e deixar um comentário aqui se você concorda ou discorda de mim. Obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.